Nesse vídeo aqui eu vou te contar como que funciona a minha consulta médica para pacientes diabéticos tipo 2, para você entender o que precisa existir numa consulta e avaliar se as consultas que você passou até agora foram ou não foram eficientes para o seu tratamento. Muito provavelmente o resultado que você teve depois da consulta conta mais do que a estrutura que eu vou te mostrar aqui. Mas esse vídeo é para abrir a cabeça das pessoas para o que eu considero uma consulta ideal no paciente diabético tipo 2 e como que eu levo essa consulta, a primeira, a segunda, e conduzo o paciente no tratamento do diabetes tipo 2 visando aí a reversão ou pelo menos o controle dessa doença, beleza? Vamos lá então. Meu nome é Vitor Miranda, sou médico do exercício do esporte e trabalho com pacientes diabéticos há muito tempo, sempre focando na melhoria do estilo de vida e adicionando os remédios quando necessário, mas na grande maioria das vezes o que a gente faz é diminuir remédios, tá? E se você curte essa ideia de diminuir remédio, eu já te peço para curtir o vídeo, porque com as informações que eu dou aqui, muito provavelmente, só de ouvir os vídeos que eu faço, você já pode conseguir diminuir as doses das medicações, perder peso, controlar melhor sua glicose e quem sabe até tirar um dos remédios. Sempre com orientação do seu médico, mas aqui você consegue receber informação para dar os primeiros passos. Então curte o vídeo e vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu considero muito importante no tratamento do diabetes, e eu trago isso para minha consulta, é ter um bom histórico do paciente. Então eu mando um formulário antes, esse paciente preenche o formulário dele, contando os remédios que toma, o que já teve de importante no histórico familiar, o que ele já teve de importante no histórico pessoal, quando foi que esse diabetes surgiu, exames recentes, enfim, eu pego ali várias informações para eu já entrar na consulta meio que sabendo o que vai acontecer. Lógico que na consulta a gente sempre começa ouvindo o paciente e pedindo para ele dar uma resumida do que está acontecendo ali. E aí a gente escuta o paciente contando essa história do diabetes, quando foi que começou, se já fez algum tratamento, se tem 1, 2, 5, 20 anos de diabetes. Entendendo isso, né, que eu falo de fazer o diagnóstico do momento que o diabetes está, eu já vou pensando em algumas ações para a gente fazer a partir dali. Por quê? Eu já quero que você entenda isso aqui. Cada paciente diabético, ele tem que ser abordado de maneira diferente do outro paciente, a depender do estado que ele está. Vamos lá. O paciente acabou de descobrir o diabetes. Tem 2 meses que fez o exame de glicose e estava nas alturas. Eu vou tratar esse paciente diferente de um paciente que tem 25 anos de diabetes, tá? Minhas expectativas como médico são diferentes. As ações que eu vou fazer, as orientações que eu posso dar, elas vão ser diferentes porque nós temos que tratar diferente os diferentes. Mesmo que eles tenham os mesmos diagnósticos, né, diabetes aqui no caso, são situações completamente distintas. E entender isso é o primeiro passo. Quem trata todo paciente diabético igual vai errar porque não são iguais, tá bom? Lógico que existem semelhanças, porém não dá para você achar que todo mundo vai começar com metformina, depois vai colocar uma gliclazida, depois... Não é assim. A gente precisa ouvir a história. Até porque os pacientes que têm menos tempo de diabetes e eles nunca foram orientados, eu tenho uma expectativa que a literatura médica me dá de reversão. Eu converso com esse paciente com a plena certeza de que se ele me ouvir, se ele conseguir entender e se ele conseguir colocar em prática, nós temos grandes chances de conseguir a reversão, que é controlar a glicose sem usar remédios, tá? Pacientes aí com 1, 2, 5 anos de diabetes, usando muitas vezes uma metformina, um Forxiga ou até insulina em baixas doses. Ontem mesmo eu atendi um paciente no interior do Pará e ele estava usando 10 unidades de insulina à noite, e a metformina 2 vezes por dia, um paciente que descobriu diabetes aí há mais ou menos 5 anos e começou a procurar mais informações recentemente. A conversa que eu tive com ele foi uma conversa totalmente diferente de um outro paciente que eu atendi mais cedo, que já é diabético desde 2010 e ele usava 50 unidades de insulina, 25 mais 25 e algumas regulares ao longo do dia com dapagliflozina, metformina e outros remédios para pressão e colesterol. Esse paciente que tem esse tanto de remédio e diabetes desde 2010, eu passei algumas orientações. E esse paciente que tem 5 anos de diagnóstico só com 10 unidades de insulina e metformina, eu passei outras orientações. Todas elas visam melhorar o controle. Só que o que funciona para quem está começando diabetes agora talvez não seja o primeiro passo para quem está ali na frente. Voltando aqui para a estrutura da consulta, eu escuto esse histórico, faço essa leitura do momento que o diabetes está e converso com o paciente em relação ao que é a reversão do diabetes. Eu já te contei, vou deixar até aqui em cima, se você quiser assistir outro vídeo,
a história do fígado produzindo mais glicose, o pâncreas produzindo menos glicose, a importância que a gente tem que dar para a gordura abdominal, a importância de emagrecer. Eu conto essa história todas as vezes para os pacientes na primeira consulta. Às vezes eu faço isso 4, 5 vezes no dia quando tem vários pacientes novos. Mas é importante a gente, entre aspas, perder esses 5 minutos na consulta, porque quando o paciente entende que é possível reverter o diabetes, muda tudo. Porque você entrar num jogo sabendo que vai perder, que não tem chance nenhuma de ganhar, você não vai dar um gás, você não vai se esforçar, porque você vai perder. Agora, se eu te conto que é possível ganhar, e se você é um cara que gosta de melhorar, que quer sua saúde melhor, eu tenho certeza que se você entender as regras do jogo, você vai dar o seu melhor e sair vencedor. Então eu sempre falo com os pacientes, sim, é possível a gente reverter. Então depois de ter ouvido o paciente, ter feito o diagnóstico situacional do diabetes, e ter falado sobre o que é a reversão do diabetes e como a gente começa, eu brinco que eu abro uma caixinha de ferramentas. Quem é meu paciente aqui e está vendo esse vídeo pode até comentar se já ouviu falando isso. A gente abre uma caixinha de ferramentas e começa a escolher juntos, eu e o paciente, quais ferramentas nós vamos usar para tratar o diabetes dele. Por quê? Tem gente que não quer tomar remédio, tem gente que tem muito dinheiro e pode comprar os remédios mais caros, tem paciente que tem mais facilidade com dieta, tem paciente que gosta de fazer caminhada, gosta até de academia, tem paciente que tem artrose muito grave no joelho, no quadril e não pode fazer nenhuma caminhada. Tem paciente que está magro e tem paciente que está muito obeso. Tem paciente que já está cego, tem paciente que já teve AVC, tem paciente que não tem nenhuma complicação, tem paciente que já fez bariátrica, tem paciente que não fez bariátrica, tem paciente que não toma remédio e tem paciente que está tomando vários remédios. Você entende que é muito diferente um paciente do outro, mesmo todos eles tendo diabetes? Por isso que eu abro a caixinha de ferramenta e falo, seu João, Dona Maria, por onde vamos começar? Temos aqui alimentação, vamos falar de alimentação? Eu já vi aqui no formulário que o senhor está comendo bem, está comendo mal, eu vi que o senhor já mudou, o senhor me contou que mudou isso e aquilo, então a gente fala sobre alimentação. Tem paciente que eu nem vou falar de atividade física na consulta, que é um baita remédio para o diabetes, mas talvez não caiba naquele momento essa orientação. Eu guardo essa informação para uma segunda consulta, porque outra coisa importante, gente, é vocês saberem que não dá para sair fazendo tudo que tem para controlar o diabetes, você vai travar. Se você quiser fazer dieta, exercício, trocar remédio, melhorar o sono, beber mais água, fazer jejum intermitente, um monte de coisa junto, eu acho que você não vai dar conta, porque é muita informação. Eu prefiro que a gente escolha 1, 2, 3 ferramentas dessa caixinha e aí a gente começa um plano de 30 dias. Isso aqui é muito legal vocês entenderem. Eu não coloco um plano de 1 ano, não funciona. Eu coloco um plano para você conseguir melhorar até a nossa próxima consulta. Porque chegando melhor na próxima consulta, a gente reavalia o que você conseguiu fazer e o que a gente faz? Faz um plano para uma próxima consulta, que pode ser 60 dias, às vezes 30 dias, 90 dias, vai depender do caso do paciente. Então vamos lá, um exemplo prático aqui para vocês entenderem o que eu faço. O paciente chegou no meu consultório usando insulina, esse que eu te contei que está usando ali 50 unidades, né? 25 mais 25. Eu olhei a alimentação dele, tinha muitos erros, porque quem usa muita insulina tem muito erro na alimentação, geralmente. E ali eu passei informações sobre os principais erros que ele poderia corrigir. No caso dele era muito carboidrato refinado, especialmente bolachinha, água e sal, e pouca proteína, só isso. Organizei melhor a alimentação orientando ele, colocamos mais proteínas, tiramos os carboidratos em excesso e eu falei, assim que a sua glicose começar a cair, porque você está comendo menos carboidrato, você vai diminuindo a insulina. Ao invés de fazer 25 mais 25, faz 22 mais 22, 20 mais 20, 18 mais 18. E acredita só, em um mês, sabe quantas unidades ele voltou usando? 10 mais 10. E a glicose de jejum que estava 190, está em mais ou menos 110. Com essas simples informações. Agora, o outro paciente que eu te falei, que está usando só 10 unidades de insulina à noite e tem um diagnóstico de diabetes há 5 anos, já perdeu 12 quilos. Ele já vem de um processo de se cuidar um pouco melhor. Então, a minha conduta com ele sobre alimentação foi praticamente não mudar nada. Ele já tinha passado com o nutricionista, já tinha recebido informações, estava indo muito bem. No caso dele, eu adicionei um comprimido, que foi um comprimido de pioglitazona, que é uma medicação muito boa para o diabetes tipo 2, e orientei ele a tomar esse comprimido junto com a metformina
e continuar fazendo a alimentação como ele está fazendo e as caminhadas que ele começou a fazer e está até pensando em fazer uma academia. Eu até pedi um teste da esteira para ver como é que está o coração e a pressão dele, que é importante a gente conferir. O outro paciente eu nem pedi esse teste, porque ele não estava fazendo nada de exercício muito intenso. Pra você ver que é diferente, né? E aí, falei, olha, o senhor vai tomar esse remédio uma vez de manhã. À medida que a sua glicose começar a melhorar, você vai fazer o seguinte, ao invés de tomar 10 unidades, você vai tomar 8, 6, 4, e eles vão me mandando isso no WhatsApp e a gente vai organizando a consulta. Vocês entenderam que depois que você faz uma boa entrevista, né? Pega ali o contexto do paciente, pega o histórico familiar e pessoal, pega o histórico do diabetes, entende que momento que esse diabetes está, abre a caixinha de ferramenta e discute com o paciente quais ferramentas nós podemos usar, você tem a chance de fazer o seguinte, de entre a primeira consulta e o retorno em 30 dias, este paciente conseguir melhorar. E é isso que importa. O que importa é a gente pegar um paciente que está às vezes 10 anos adoecendo, piorando os exames de glicose a cada consulta que vai. Quem vai na consulta, comenta aqui. Quem vai na consulta e pede lá o exame, passa os remédios, quando volta na consulta em 6 meses, o exame não está legal, o médico aumenta os remédios, pede mais exame, pede mais consulta e volta lá e aumenta mais o remédio. Quem está nesse ciclo vicioso, comenta aqui, tá? E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber cada vez mais informações quanto essa. Então, esses pacientes, o mais importante para mim como médico, né, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, é te mostrar que a constância no tratamento é muito importante. O que eu mais quero é que você volte na próxima consulta um pouco melhor. Alguns conseguem dar um passo muito grande, outros não conseguem dar um passo tão grande. Mas o mais importante é frear o processo de adoecimento. E na próxima consulta você conseguir voltar para o consultório com a glicose um pouco melhor, usando um pouco menos de remédio e mais consciente em relação à alimentação, mais consciente em relação talvez ao exercício e o uso correto dos remédios. E aí sim, na próxima consulta, eu faço o mesmo beabá. Eu lembro tudo que eu conversei, a gente retoma alguns pontos, você me conta o que conseguiu avançar no seu tratamento, eu vou te dar os parabéns, ou a gente vai discutir ali ferramentas para driblar as dificuldades e nós estabelecemos mais um plano de 30, de 60, de 90 dias, vai depender da gravidade do seu diabetes. E assim a gente vai, tá? Caminhando. O mais legal é que geralmente com 3 encontros, os pacientes já conseguem grandes resultados. E não é porque tem uma mágica na consulta, não. É porque o paciente conseguiu entender e entendendo, ele capricha mais em casa. E ele errando menos em casa, o que acontece? A glicose controla o diabetes, diminui e você tem menos complicações e uma saúde mais forte, inclusive gastando menos remédios, tá? Então esse vídeo aqui foi só para te contar como que é essa estrutura, para você questionar se realmente as consultas que você tem passado, elas têm te ajudado ou têm sido consultas que, ao meu ver, são consultas automatizadas pelo sistema. Muitas vezes não é culpa do médico essa consulta automatizada, mas é porque o postinho de saúde obriga uma certa produtividade, o plano de saúde fala para o médico atender 4, 5 pacientes por hora e eles ficam reféns ali do tempo e acabam tendo que fazer uma consulta muito rápida e aí realmente é só olhar o exame e aumentar o remédio e próxima consulta. Pelo menos isso a gente consegue fazer. Mas se você quer uma consulta mais calma, mais organizada, geralmente você vai ter que procurar médicos, né, e consultórios que se organizaram para isso. E nós aqui da Tipo 2, me orgulho de dizer, tá aqui ó, Tipo 2, a plaquinha, que nós somos uma empresa para o paciente diabético tipo 2 muito legal. Porque o nosso foco aqui é só controle e reversão do diabetes. A gente fala só com o paciente diabético tipo 2 todos os dias e o nosso foco é reversão do diabetes. Se a gente não conseguir reverter isso juntos, no mínimo reduzir os seus níveis de glicose e trazer mais saúde, a gente vai conseguir, tá? E é por isso que eu vou deixar aqui embaixo o link para você mandar uma mensagem para o nosso consultório, falar com a Débora, que é a nossa secretária aqui, e ela vai te explicar como que funciona tanto a consulta médica, que hoje é comigo, mas também com a Daiane, que é a nossa nutricionista, que vai te ajudar aí a cada vez mais entender melhor sobre a sua alimentação também e conseguir controlar a sua glicose junto com o ajuste dos remédios e outros problemas, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo de coração. Se gostou, já curte o vídeo e eu te vejo aqui no consultório se tudo der certo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.